Olá, ouvintes! Esse é mais um episódio do Urbanidades, podcast sobre o urbano brasileiro. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos conversar sobre a dissertação de mestrado de Maria Laura Gomes Lopes, desenvolvida no programa de pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas DH-USP. O trabalho tem como título Arranjos Institucionais de Implementação, as Políticas Socioassistenciais para a População em Situação de Rua em São Paulo e Belo Horizonte. Meu nome é Jaqueline Custódio, sou graduanda em Ciências Sociais na USP, bolsista do Urbandata desde 2023 e hoje serei a anfitriã do episódio. Na banca, estou acompanhada por Otávio e Luma. Tudo bem com vocês? Olá, Jaque. Olá, ouvintes de Urbanidades. Meu nome é Otávio Cardoso, sou graduando em Ciências Sociais na FEFELESH USP e bolsista do Urbandata desde 2023 e é um prazer estar aqui mais uma vez. Aproveitando para lembrar nossos ouvintes que Urbanidades está nas redes. Você pode encontrar Urbanidades no Instagram pelo @Urbanidadespodcast e Urbandata Brasil. Confira também o nosso site urbandatabrasil.fefeleche.usp.br, onde você pode fazer suas consultas bibliográficas. Agora, o Urbanidades também está no YouTube, então vai lá conferir nosso canal por lá também. Oi, Jaque. Oi, Otávio. Oi, todo mundo que está escutando a gente. Eu sou Luma Mundim, mestranda no programa de pós-graduação em Sociologia. E hoje a gente vai ter a honra de receber para essa conversa Maria Laura, a autora da dissertação, e Renata Bichir, sua orientadora. Renata Bichir é graduada em Ciências Sociais e mestre em Ciência Política pela USP e doutora em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Atualmente é professora nos cursos de graduação e pós-graduação de Gestão de Políticas Públicas DH e USP e também é docente no programa de pós-graduação em Ciência Política na FEFELESH. Tudo certo, professora? É um prazer estar aqui com vocês, gravando esse episódio do Urbanidades sobre a dissertação da Maria Laura Gomes. Maria Laura é pesquisadora no meu grupo de pesquisa, que eu coordeno no Centro da Metrópole há bastante tempo. E ela tem uma trajetória muito interessante, como vocês vão ver, tanto abordando estratégias qualitativas quanto quantitativas de pesquisa sobre população em situação de rua. Então é um prazer estar aqui conversando com ela e com vocês hoje. Obrigada, professora. Maria Laura, fique à vontade, então, para se apresentar e introduzir o tema da sua pesquisa. É um prazer recebê-la. Oi, todo mundo. Muito obrigada por estar aqui. Estou muito feliz também de estar com a Renata, com vocês. Sou Maria Laura Gomes, eu fiz graduação em Gestão de Políticas Públicas na EASH e também estou concluindo agora, muito provavelmente quando esse episódio for pro ar, já estarei mestra em Gestão de Políticas Públicas. E a minha trajetória, acho que comecei a pesquisar com a REM em 2017, grupo do Centro de Estudos da Metrópole, e aí lá a gente começou a olhar para as políticas para a população em situação de rua. Quando eu comecei, eu olhava especificamente, fiz uma etnografia, no Centro de Acolhida aqui em São Paulo, para mulheres, então era uma pesquisa qualitativa e que foi bem interessante também. Acho que principalmente porque as políticas para a população em situação de rua ainda tem poucos estudos, tanto qualitativos quanto quantitativos também. E aí agora no mestrado o desafio foi um pouco olhar a um nível um pouco maior, assim, comparar São Paulo e Belo Horizonte, olhar para duas metrópoles e também tentar produzir indicadores a partir dos dados do Censo SUAS. Então acho que olhar para as bases de dados que também da assistência social que a gente ainda olha pouco, tem muitos dados que a gente pode tirar dali e olhar. A Maria Laura faz parte do meu grupo de pesquisa que estuda a governança multinível da assistência social. Então, um pouco do que a gente está tentando entender é essa trajetória longa de como é que uma ação pública que é antiga, principalmente no terceiro setor, fora do Estado, vira uma política pública. Então, o grupo estuda esse todo da assistência e muitas vezes nos estudos, que também são qual e quant, combinam métodos, a gente está olhando para o sistema único de assistência como um todo, como é que ele se estrutura desde Brasília até a ponta, até o nível dos municípios. E a gente também tem olhado bastante para a proteção social básica, que tem desafios específicos. Quando a gente está falando da população em situação de rua, a gente está falando da proteção social de média e alta complexidade. Proteção social especial, quando a gente já tem uma situação de rompimento de vínculos, é um momento mais desafiador da política e mais difícil de padronizar. Acho que a Maria Laura, ao longo dessa nossa conversa, pode falar um pouco sobre isso. Tem um contraste entre o mergulho etnográfico, entre os estudos de caso, que de maneira geral predominam na assistência social. A gente tem muitos estudos de caso sobre programas específicos, cidades específicas. Então, na graduação, no trabalho de conclusão de curso, Maria Laura comparou dois equipamentos num mergulho etnográfico que foi muito bonito e muito importante para entender essas relações entre as abrigadas e as funcionárias. E agora, no mestrado dela, o desafio era fazer esse zoom out, ampliar um pouco essa lente para entender a estruturação histórica da política em São Paulo e comparar esse caso com Belo Horizonte. São Paulo e Belo Horizonte são dois casos que a gente tem abordado na minha pesquisa mais ampla também, com outras lentes e outros olhares. E aí a ideia é entender
entender os desafios de implementação da assistência social em metrópoles. Como é que a larga escala traz vantagens e desvantagens. Por um lado, São Paulo e Belo Horizonte são municípios ricos, com bastante capacidade, recursos humanos e financeiros. Mas, por outro lado, o tamanho da população em situação de rua é desafiador. Os perfis de vulnerabilidade são desafiadores. Então, a gente costuma falar que a gente tem vantagens e desvantagens comparativas quando a gente olha para São Paulo e Belo Horizonte. E São Paulo e Belo Horizonte são dois casos interessantes porque eles são pioneiros na implementação de algumas políticas e medidas que depois, mais no futuro, vão conformar o Sistema Único de Assistência. Então, a Maria Laura entra na pesquisa compondo esse cenário. A gente tem artigos anteriores, então a Maria Laura é uma aluna de destaque que tem artigos publicados já antes de terminar o seu mestrado. Então, a gente tem um artigo, inclusive, sobre as organizações da assistência social em São Paulo. Maria Laura fez parte da equipe técnica que ajudou a montar as bases para a gente entender os efeitos indutores do SUAS nos vários municípios brasileiros. E esse é um desafio do projeto de pesquisa como um todo. Como é que a gente olha para o Brasil num estudo de N grande, ou seja, com muitos casos, como é que a gente tem esse panorama geral e como é que a gente olha para situações específicas. Então, no mestrado da Maria Laura, ela está olhando para duas cidades que a gente tem mergulhado para entender a estruturação da assistência, tanto na básica quanto na especial, e aí ela agrega com esse olhar específico de como é que os movimentos sociais, os burocratas, os atores estatais, ao longo do tempo, estruturaram essas políticas. Então, ela vai falar um pouco sobre isso. Tem uma parte histórica no mestrado dela, da construção desses arranjos de implementação, e teve esse desafio de pensar quais indicadores representam os desafios da estruturação e das ofertas dessas políticas em São Paulo e Belo Horizonte. E aí tem um ineditismo, que é como é que a gente olha para os indicadores, o que são bons indicadores de implementação. Essa é uma política ainda desafiadora para pensar resultados e impacto, a gente pode falar sobre isso depois. Bom, perfeito. Para iniciar nossa conversa, na dissertação, a Maria Laura cita uma diferenciação entre os municípios no perfil da população atendida. Qual seria a população da política e quais diferenças você encontrou? E também gostaríamos que você explicasse quais são as políticas e serviços assistenciais voltados à população de rua e qual a estrutura dessa política. A população em situação de rua é uma situação complexa, então ela exige ou ela tem diversas áreas atuando, então não é só assistência social, tem política pública dentro da habitação, dentro da saúde, dentro do trabalho. O meu mestrado olha especificamente para as políticas socioassistenciais, então estou falando dentro da assistência social, então eu vou falar do que tem de política pública dentro da assistência social, sabendo que para fora há outras políticas que não estou falando agora. Então a assistência social ela é dividida em proteção básica, média e de alta complexidade. A população em situação de rua tem serviços na média e na alta complexidade. A média complexidade fica o serviço de abordagem, que é o CEAS, que aí pode ser implementado tanto pelo equipamento CREAS, mas também pode ser implementado pelo Centro POP, que são os serviços de referência. Então, seria o serviço de porta de entrada, Centro POP, o CRAS e o CREAS, cada um para um público específico. Então, esse serviço de porta de entrada para a população em situação de rua é o Centro POP, e aí nele, quando a pessoa chega, ela vai ser direcionada para os serviços que ela precisar ali quando ela tem um atendimento. E aí o Centro POP já é de alta complexidade, e a gente também tem os serviços de acolhimento institucional, que aí pode ser tanto os serviços de acolhimento para pessoas adultas em situação de rua, quanto as casas de passagem e as repúblicas. Os serviços de acolhimento, eles têm como previsão na normativa de 3 a 6 meses para a pessoa ficar nesse equipamento. Casa de passagem também, e a casa de passagem, a diferença, do serviço de acolhimento institucional para a casa de passagem é que na casa de passagem você tem um pouco mais de autonomia, então você consegue entrar e sair da casa, você não necessariamente precisa passar ali pela portaria e que tenha um burocrata dizendo que você tem a vaga, enfim, você tem um pouco mais de autonomia de ficar, você fica 24 horas dentro do serviço, não são todos os serviços de acolhimento institucional que são 24 horas, tem alguns que são 16 horas. Então a pessoa fica, passa o pernoite, retira todas as coisas dela e volta depois. E as repúblicas também. As repúblicas têm ainda mais autonomia, é como se fossem casas. As pessoas residem lá e quem faz toda a organização do espaço são os próprios residentes. Então esses são os 3 serviços. O serviço de abordagem social, o Centro POP e o serviço de acolhimento institucional. Sobre o perfil, acho que tem uma coisa do número. Então o último censo de São Paulo são 32 mil pessoas em situação de rua. Em Belo Horizonte são 5.300 pessoas em situação de rua. Por mais que esse número pareça muito discrepante, assim, quando a gente olha para o número total de habitantes, a gente vê que a porcentagem populacional é meio parecida. Então, os 32 mil em São Paulo representam 0,26% da população e em BH é 0,21% da população. Sobre o perfil da população em situação de rua, tanto de São Paulo quanto em BH, a maioria são homens.
1/5 dessa população em ambas as cidades são mulheres, então é um perfil que tem tido um aumento ao longo dos anos. O período que eu estou olhando é de 2017 a 2023. O tempo de permanência de acolhimento também nas cidades são muito diferentes. Enquanto em BH 1/5 das pessoas acolhidas estavam há mais de 6 anos no equipamento, em São Paulo esse número é de apenas 0,4%. Em BH a gente está falando de um perfil populacional que fica nos equipamentos de acolhimento institucional por um longo período, enquanto em São Paulo é uma rotatividade maior. Acho que outro aspecto relevante é sobre a trajetória de rua, porque especificamente sobre esse indicador do perfil das pessoas acolhidas, não necessariamente todas as pessoas que estão em acolhimento tiveram trajetória de rua. Em São Paulo, 30% das pessoas que estão acolhidas não passaram pela rua, então foram direto no serviço de acolhimento, e em BH é 22%. Tem aumentado, o número de egressos do sistema prisional em ambas as cidades. Em São Paulo é um número maior, então 13% dos acolhidos, e em BH 4%. Acho que é isso, o perfil de idade também tem uma diferença. O dos atendidos do Centro Pop, em São Paulo, 54% é de 18 a 39 anos, em BH é 45,6%, mas em BH, maiores de 59 anos, 8,4%, e em São Paulo é 3,7%, então também tem um atendimento de pessoas maiores de 59 anos. A mesma coisa acontece nos serviços de acolhimento institucional, a maior parte é de adultos, de 18 a 59 anos, mas em 2023, em São Paulo, 4,3% eram menores de 18 anos. Em BH, 1,1%. Isso também reforça um pouco do arranjo institucional de BH, porque em BH tem algumas políticas muito específicas para crianças e adolescentes em situação de rua. Agora, por exemplo, os centros pop de São Paulo, você já vê que eles estão sendo atendidos pelos centros pop gerais por conta disso também. Isso, essa é uma marca de distinção do próprio caso de Belo Horizonte, que acho que vale a pena falar, né? Em Belo Horizonte você tem uma marca que é o Projeto Miguelin. Então você começa a pensar a população em situação de rua pela visibilidade pública das crianças em situação de rua. Então você tem uma trajetória histórica institucional que é bem particular. A gente teve até essa dúvida, né, Maria? Em termos de metodologia. Porque a gente tem, de fato, um arranjo que é muito diferente. BH se preocupa com equipamentos específicos para a população em situação de rua, o que não acontece em São Paulo nesse período. E o Miguelin, ele surge muito antes da normatização federal. Então, ele não era um centro pop. Só que aí depois, para se adequar à normativa federal, o Miguelin se torna um centro pop. Só que aí o perfil do Miguelin é completamente distinto de qualquer outro centro pop. Que é isso, ele atende 100% crianças menores de 18 anos. Então, também tem esse jogo com a norma, que depois a gente vê. Então, acho que em síntese é isso. As mulheres têm crescido nesse período que eu olhei, o número de mulheres em situação de rua, o número de migrantes também, o número de egressos. Porém, em São Paulo, tanto egressos quanto migrantes, o número é maior. Acho que de idade, BH tem números maiores de pessoas idosas e em situação de rua. É um ótimo panorama para a gente começar a entender um pouco melhor do que essa pesquisa está falando. Então, continuando indo agora para a segunda pergunta, os centros POP deveriam enviar informações sobre seus atendimentos mensalmente para a Coordenação Geral de Planejamento e Vigilância Socioassistencial, mas frequentemente não fazem, sobretudo de São Paulo. Como foi, durante a pesquisa, lidar com esse tipo de desafio? Isto é, com as lacunas de dados existentes em suas fontes. Gostaria de saber como é esse processo de cozinha da pesquisa. Os dados na assistência social, a gente precisa usar para que a gente melhore os instrumentos. E como muitas vezes a gente nem faz uso desses dados, seja internamente, seja para pesquisa mesmo, acho que tem pouco incentivo no sentido até de preenchimento. Então, para que serve, né, os dados que são preenchidos? Porque acho que também é importante ressaltar que esses burocratas que estão lá na ponta, eles fazem muitas coisas, né? Preencher o censo escolar é mais uma demanda que eles precisam fazer. Então, qual é o incentivo no preenchimento desse instrumento? E aí, o que a gente está falando aqui especificamente é o RMA, né, que é o Registro Mensal de Atendimento. Ele deve ser preenchido todos os meses. Os equipamentos que fazem preenchimento é o CRAS, o CREAS e o Centro Pop. E aí são registros de atendimento mesmo. Então, quantas pessoas foram atendidas, qual o perfil dessas pessoas que foram atendidas. E aí também tem um número que foi direcionado para o cadastro único, que eu não utilizo na pesquisa, mas eles também fazem esse registro. Então, acho que quando eu olhei, eu fiquei pensando, ou a gente usa essa informação, ou a gente não usa informação nenhuma. Então, acho que do ponto de vista de usar o dado, a gente sabe que tem lacunas que a gente precisa repensar,
pensar, né, como a gente melhora o próprio instrumento. Mas acho que só usando que a gente vai conseguir, de fato, melhorar e fazer com que essas bases de dados sejam discutidas. Porque, em comparação, acho que com outras áreas, né, como educação, como saúde, que já tem alguns processos de monitoramento um pouco mais consolidados, eu acredito que foi também muito nesse diálogo entre quem está usando o dado e quem está produzindo o dado, e também como fazer com que as pessoas que estão produzindo esse dado recebam esse dado e veja sentido nele, para de fato conseguir algum estímulo para que esse preenchimento seja feito de forma contínua e com boa qualidade. Mas eu acho que uma coisa que a Rê sempre fala para mim é como não jogar o bebê com a água do banho, assim. Então acho que foi um pouco esse o desafio, é como usar os dados disponíveis, pensando que talvez até sirva como um incentivo de vamos olhar mais para essas bases, porque lá tem coisas muito interessantes, mesmo que não seja de forma sistemática. Sim, acho que só para complementar nesse ponto, acho que tem um esforço de olhar para o dado administrativo, que é construído com objetivos, às vezes, de fiscalização, regulação, tanto em São Paulo quanto em BH. A gente está falando de parcerias com organizações da sociedade civil, nem sempre a gente está falando de provisão direta estatal, então esse é um desafio. E a gente está pensando nessa cadeia longa de o que a norma prevê desde o governo federal até o governo municipal e como é que essas normas são traduzidas no dia a dia dos serviços. E quem está alimentando essas bases de dados nem sempre tem muita noção de para que esse dado é usado. E a gente tem esse efeito da sobrecarga de quem está na linha de frente. No jargão de gestão de política pública, a gente chama essa pessoa de burocrata de linha de frente ou de nível de rua. E essa pessoa tem que fazer escolhas dilemáticas entre atender a população e pensar depois como é que ela classifica, como é que ela enquadra um atendimento específico dentro das categorias previstas nesses sistemas todos. Acho que outra coisa que a Maria pode falar, inclusive, é o quanto foi importante combinar bases de dados. Então a gente tem o relatório mensal de atendimento e a gente tem a base do Censo SUAS, que surge lá em 2007 como Censo CRAS, depois com a expansão das redes para CRAS, CREAS e outros equipamentos. Em 2011 isso vira Censo SUAS. E a gente tem um mapeamento sistemático super importante. É um sistema online que tem que ser alimentado no nível municipal, estadual, no nível dos equipamentos, no nível das gestões, das secretarias. E essa é uma base de dados super rica que tem nos permitido fazer análises históricas e comparativas. E a gente tem eventualmente problemas de declaração e de preenchimento, a gente tem vieses como a gente tem em outras bases. Então acho que a Maria toca num ponto muito importante. Como é que a gente incentiva o uso analítico do dado administrativo? O próprio Paulo Januzzi, quando vai falar de indicadores, ele sempre toca nesse ponto. Como é que a gente pega essas bases administrativas e tira esse sentido analítico, até para a gente conseguir, nesse caso, ir além dos estudos de caso e pensar em parâmetros de comparação. Então, acho que esse é um diferencial interessante desse trabalho. Tem uma pergunta pensando um pouco sobre uma grande contribuição da dissertação, que é a construção de indicadores para o monitoramento da implementação de serviços voltados à população de rua, o que é pouco explorado, pelo que está dito na dissertação, em relação a outras políticas, como políticas de saúde e educação. Quais foram as fontes de inspiração para a criação das 5 dimensões principais para análise da implementação de serviços? O que cada uma dessas dimensões procura medir? Como a Rê disse, né, a gente já fazia algumas pesquisas com outras bases de dados. Um artigo que a gente escreveu, que também foi utilizando o IDCRAS, a gente conseguiu separar em 3 dimensões, de recursos humanos, implementação. O IDCRAS é o Índice de Desenvolvimento do CRAS. Desenvolvimento é um indicador que baliza o repasse de recursos do sistema de financiamento fundo a fundo para esses equipamentos. A gente separa ele analiticamente para mostrar a dimensão da oferta de serviços, propriamente dito, que a gente chama de indicador de implementação, das dimensões que a gente chama de capacidade estatal, recursos humanos e infraestrutura física. Então, acho que esse é um ponto. A gente está tentando separar quais são as condições para a oferta em termos de estrutura física e capacitação dos recursos humanos, ainda mais no caso desse público, e quais são as ofertas. Sim. E aí, acho que você pode falar um pouco. No caso das ofertas, tem as ofertas precípuas, né, específicas de cada um desses equipamentos, e a gente também discutiu muito, né, Maria, essa questão do quais são as ofertas dentro da assistência e como é que a gente cria dimensões de articulação com outros serviços, que volta um pouco no ponto da Jaque também, que é a questão da articulação com a rede parceira. Sim. Então esse foi um pouco a inspiração, como olhar então para a população em situação de rua de alguma maneira como a gente tinha olhado para a proteção básica, mas na proteção específica. Então existe o IDCRAS, existe o DECREAS e existe um normativo dizendo que precisa ser criado o ID Centro-POR, mas esse ID não foi criado ainda. Então o meu desafio era como eu quero fazer aquilo que eu fiz com o IDCRAS sem ter o ID Centro-POR. Então eu acho que eu parti daí um pouco, e aí eu fui entender como o IDCRAS então tinha sido criado para tentar entender então como eu podia avançar sem ter esse parâmetro.
Eu olhei, como eu tinha feito o histórico dos normativos, eu olhei então para 3 tipos de normativos. O normativo federal, que então estava balizando todos os municípios, os normativos de São Paulo e os normativos de BH. E aí tentei entender qual era o básico que aparecia nesses 3 normativos. E aí foi daí que surgiu as 5 dimensões. Então, quando eu olhava para esses 3 tipos de normativos, né, porque não são só 3 leis, é um pouco mais. Mas aí a gente conseguiu olhar, fazer 5 dimensões. Então, é a dimensão de infraestrutura, a dimensão de acessibilidade, a dimensão de articulação com outros serviços, implementação, que aí é de fato uma lista de implementação, e recursos humanos. Então foi a partir dos normativos que eu tentei estabelecer os parâmetros mínimos, e aí em diálogo com a base de dados que era o Censo SUAS. Então, olhando para os normativos e olhando para aquilo que a gente tem de dado, porque também não adiantava eu olhar o normativo e falar, tá, mas eu não consigo mensurar se isso existe ou não. Aí, olhando para as variáveis que eram coletadas no Censo SUAS, e especificamente ao longo de 2017 e 2023, então também se tinha uma variável que começou a ser coletada só em 2022, ou se ela foi coletada e deixou de ser coletada, ela também eu não conseguia olhar. Então, acho que para a construção foi um pouco olhando os normativos e olhando os dados que eu tinha disponível. E aí, acho que pensando cada dimensão, acho que é isso. Infraestrutura no sentido de para qual seria a infraestrutura mínima daquele equipamento. E aí aqui eu estou olhando para a infraestrutura dos centros POPs, os serviços de acolhimento institucional. Para a dimensão de articulação, quais são os serviços que aquele equipamento precisa estar. E aí aqui acho que um outro debate que a gente fez também, que a gente só olhava se tinha ou se não tinha. No Censo SUAS, você consegue olhar qual é o tipo de articulação que aquele equipamento tem. Porque pode ser desde ter só o telefone do equipamento, então eu tenho o telefone do Centro POP aqui, o Serviço de Acolhimento Institucional. Então eu tenho articulação com o Centro POP. Ou pode ser, não, eu faço reunião, eu discuto o caso, eu converso com as pessoas que estão nesse equipamento. Só que para fazer o indicador sintético que eu olhei nessa primeira vez, assim, a gente olhou só se existia ou se não existia algum tipo de interação com esses serviços. Recursos humanos foi o mais difícil de ser construído, porque varia muito entre o que BH diz que é o mínimo e o que São Paulo diz que é o mínimo. E no normativo federal também, então foi o que eu tive que fazer um pouco mais de tirar um pouco, olha, BH considera isso, mas não vai dar para olhar, porque não tem na variável do Censo SUAS. E aí as nomenclaturas também mudam, porque às vezes um chama de orientador técnico, o outro chama de assessor, enfim, então acho que muda um pouco a forma como vou olhar. O de implementação especificamente também é se faz ou se não faz, não necessariamente qual é a frequência, nem se é com todo mundo, nem se qual a qualidade. Acho que aqui é mais um descritivo de se tem ou se não tem. E o de acessibilidade são 4 indicadores, e aí aqui são indicadores que estão nas normas ABNT, então todos olham da mesma forma, aí era o mais padronizado. Então São Paulo, BH e parâmetro nacional era muito padronizado, porque já está padronizado nas normas ABNT. O que é um banheiro acessível, qual que é o tipo de rota que tem que ter, enfim. E acho que mesmo que são dados autodeclarados, só para voltar um pouco na qualidade do dado, eu acho que é interessante, tanto para quem está respondendo esses dados, não dá para a gente garantir certamente da forma como ele vai responder. Mas o que eu acho que quando a gente olha para os dados eles dizem que não tem. Então acho que dizer que não tem já é alguma coisa do tipo, eles poderiam todo mundo dizer que tem. Então acho que já é um parâmetro de qualidade do dado, saber que eles não estão respondendo tudo sim. Acho que se o dado não variasse, a gente poderia ainda mais questionar a qualidade do dado administrativo. Mas não, ele varia ao longo do tempo e entre os equipamentos. Então acho que é um indicador de esses dados podem ser bem interessantes. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Bom, perfeito. A gente falou um pouquinho já sobre a diferença do perfil das pessoas, e agora eu queria falar um pouquinho sobre as diferenças das implementações das políticas socioassistenciais. Então, puxando um pouquinho o gancho também da pergunta anterior, eu queria saber quais as diferenças você encontrou em relação às implementações das políticas socioassistenciais em comparação entre São Paulo e Belo Horizonte, levando em consideração os indicadores escolhidos.
Bom, vou destacar algumas coisas que eu lembro primeiro sobre a infraestrutura, seria Centropop, São Paulo e BH. Porque quando a gente pensa em infraestrutura, é um indicador que tecnicamente ele não deveria se alterar muito ao longo do tempo. Mas quando a gente olha para São Paulo, há uma alteração muito grande. E aí acho que com as nossas outras pesquisas que a gente fez no grupo, o que tem por trás disso é o uso de imóveis alugados. Então, quando a gente vai olhar o endereço, tem Centropop que mudou 4 vezes ao longo da minha série histórica, que é de 7 anos. Então, por isso o indicador em São Paulo de infraestrutura é um indicador que oscila muito. E aí, quando eu olhei, eu falei, gente, não faz o menor sentido um indicador de infraestrutura oscilar assim. Mas é por conta da forma como a política, de qual eu arranjo por trás dessa política, que é tanto por meio de aluguéis, que faz com que esses equipamentos mudem, o que também é difícil você pensar, por exemplo, como é uma população que demanda você construir um vínculo, se você muda toda vez o equipamento de lugar, eu acho que também é um indicador de como você constrói vínculo, tanto no território quanto com aquela população. Que aí se um ano ele tá ali, aí depois você muda para um outro lugar, você precisa construir vínculo de novo com aquele território, com aquela população. Então acho que o indicador de infraestrutura já em BH não, né? Os centros POPs permanecem ao longo da série histórica nos mesmos locais, o que faz com que também a infraestrutura não oscile tanto. E acho que um desafio ali em BH é de acessibilidade. É interessante, assim, porque às vezes o indicador, assim, ele estava 75%. Então, para aquele centro POP, ele tinha 75% dos itens de acessibilidade, o que parecia ótimo. Só que aí o que ele não tinha era ser acessível na porta de entrada. Então, assim, a pessoa o equipamento era completamente acessível, mas ele não chegava. Então, o que adianta? O equipamento ser inteiramente acessível por dentro, mas aí a pessoa não consegue acessar o equipamento porque a porta de entrada não é acessível. E acho que os indicadores de articulação também, a gente viu que na pandemia especificamente houve uma queda, né, na articulação, principalmente com os outros serviços de assistência social e saúde. São Paulo tem uma dificuldade com a articulação com segurança alimentar, com os outros serviços de segurança alimentar, que é diferente de BH, e aí acho que também tem uma questão sobre a estrutura da política de assistência social em São Paulo e BH, porque a segurança alimentar até agora, acho que isso mudou recentemente, mas até o ano que eu analisei, segurança alimentar estava junto com assistência social em Belo Horizonte. Então, muito provavelmente, o indicador de articulação com segurança alimentar também tem por trás a forma como é estruturada a Secretaria de Assistência Social em BH, porque em São Paulo isso era um desafio. Em ambas as cidades, conselho tutelar, a articulação com o conselho tutelar é um desafio ao longo do período analisado nas duas cidades. De implementação, acho que o que para mim também foi interessante, assim, é que em ambas as cidades eles têm desafios com a implementação das ações com vínculo familiar. Tem uma série de ações que são previstas para fortalecimento do vínculo familiar. Em ambas as cidades é quase zero, que tanto os equipamentos do Centro POP quanto dos serviços de acolhimento institucional têm um desafio nessas ações. Aí eu acho que o que a gente traz assim de questionamento, um pouco quanto a sociomatricialidade do SUAS faz sentido para essas políticas de população em situação de rua e o quanto, na verdade, precisa expandir um pouco o conceito de vínculo. Então, não existe nenhum indicador, nenhuma variável no censo SUAS que colete se aquela pessoa tem vínculo com outros pares ou com outras pessoas para além da família, ou se existe alguma ação com amigos, enfim, né, com outras pessoas para além do que seria o núcleo familiar tido como central, assim. Então, acho que olhar para os dados também faz questionar um pouco o que a gente está coletando, por que a gente não olha para outros tipos de vínculo. Acho que em diálogo com a literatura, principalmente de etnografia, é muito claro que essas pessoas têm vínculo. Elas construíram uma forma de viver, de sociabilidade, de estar na rua. Redes de apoio. De redes de que são outras, não são as que a gente previu e nem que a gente acha ali no normativo, que é o que é considerado. Então, por que a gente não expande isso e olha para o que poderia estar acontecendo? Então, acho que olhar também para esse indicador me fez pensar um pouco quais são as outras variáveis que estão por fora e que a gente não está olhando. Então, eu queria ouvir vocês um pouco também sobre os resultados que vocês encontraram sobre os arranjos institucionais mesmo. Eu entendi que a pesquisa parte de um pressuposto analítico da noção de governança que considera o envolvimento de diversos atores estatais e não estatais, através de práticas formais ou informais, na formulação de políticas públicas. E eu acho que o caso das políticas assistenciais ressaltam ainda mais esse caráter. Então, eu queria entender um pouco mais quais os resultados que vocês encontraram dos arranjos institucionais, quais atores vocês mapearam na produção dessa política e qual o papel deles nas diferentes fases que vocês classificam, né, que você classifica nos resultados da pesquisa.
São Paulo e Belo Horizonte têm modos muito diferentes de organizar a política de assistência social. E acho que isso é muito interessante. Desde o nível federal, a gente tem uma disputa sobre o que significa a responsabilidade pública em torno da assistência. O quanto dessa responsabilidade pública se traduz por provisão direta dos equipamentos estatais e por burocratas, o quanto isso seria aceitável, né, uma provisão indireta ou por meio de parcerias com as organizações da sociedade civil. Por muito tempo, uma parte da literatura acreditou que não tinha política pública em São Paulo, que a provisão é majoritariamente indireta, tanto na proteção especial quanto na proteção básica. Então essa é uma disputa importante na comunidade. Em Belo Horizonte, então uma primeira diferença tem a ver com a própria caracterização da rede. 99% de todos os serviços de assistência em São Paulo são providos por meio de parcerias. Já foram os antigos convênios, hoje a gente tem contratos de gestão regidos pelo MIROSC, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Em Belo Horizonte, o que a gente tem de diferente é um pouco essa segmentação. A proteção social básica, ela está mais nas mãos da burocracia estatal, então a gente está falando de equipamentos públicos com provisão direta, mas no nível da proteção social especial, que é exatamente o que a Maria Laura está estudando no mestrado, a gente tem também organizações da sociedade civil. Uma das coisas que a gente tem discutido no projeto de pesquisa mais amplo é como é que isso muda o tipo de capacidade estatal que a gente tem, como é que a gente muda o olhar analítico para essa estruturação. Então, em São Paulo, você tem ao longo do tempo um investimento na capacidade de regulação dessas organizações por meio de normativos locais. Quando a Maria Laura faz a escolha pelos normativos e por essa lógica de mínimo denominador comum, ela acaba olhando bastante para os normativos federais e para o que é comum em São Paulo e em BH. Belo Horizonte tem, cada vez mais ao longo do tempo, tem buscado seguir a regra do Sul e não tem investido tanto na regulação da oferta indireta. As disputas são diferentes. Tem um outro ponto que é importante, que é como é que o ciclo da politics, como é que a dinâmica política afeta os dois lugares. Então a gente está comparando uma metrópole com um perfil muito mais conservador, que é São Paulo, que a gente tem um predomínio de partidos classificados à direita, por qualquer classificação que a gente queira usar da ciência política, e com alguns interlúdios de governos de esquerda. E uma das coisas que a gente argumenta é que faz alguma diferença entender a relação entre o perfil do secretário, quanto esse secretário é alguém da área ou é um outsider. Isso muda muito a correlação de forças entre as organizações e os atores estatais. E as organizações não são homogêneas, né? Nesse outro trabalho que a Maria Laura, eu e o Guilherme Pereira fizemos, a gente mergulhou nos dados de perfil das organizações conveniadas num governo de esquerda e outro de direita. Então a gente compara, né, ali o Haddad com o Serra Kassab, e até para entender o quanto tem de continuidade e descontinuidade. E aí é muito interessante ver que tem uma linha de continuidade. Isso vai na contramão da ideia de que cada organização é contratada ao bel prazer dos secretários, mas a gente tem um efeito de oscilação nas agendas ao longo do tempo e a gente tem uma especialização das organizações. A gente tem grandes organizações com um perfil mais empresarial, que ofertam vários tipos de serviço, organizações de porte médio, tem uma clivagem que é importante, que é o caráter religioso ou não das organizações, e a gente tem pequenas organizações territorializadas. Isso para São Paulo. Em Belo Horizonte, a gente tem um outro efeito bem importante de estruturação da política como um todo, que é uma maior continuidade, uma maior presença de governos de esquerda, não só do PT, e a gente tem também uma continuidade de mobilização de atores vinculados a essa comunidade de política pública. Então, mesmo quando a gente tem alternância partidária, muitas vezes os gestores de topo que vão organizar a política no nível municipal são ali recrutados dentro de especialistas nessa área. Isso é bem importante para pensar essa correlação de forças. E a gente tem outras disputas. Outro ponto diferente é a própria estruturação das carreiras. São Paulo não tem concurso para a área da assistência há muito tempo. Belo Horizonte tem investido em plano de carreira, em concursos específicos, e isso gera outros desafios. Por exemplo, como é que a gente lida com o perfil da burocracia estatal contratada por concursos e com o perfil da burocracia terceirizada, que está ali atuando nas organizações por meio de contratos de parceria. Então são outras clivagens e outros desafios. E população em situação de rua em BH, historicamente, tem uma centralidade bem grande e foi uma agenda encampada pelos próprios prefeitos. Então esse tema começa lá atrás, como a própria Maria Laura falou, muito antes da política nacional. Então você tem ali tem esse tema como uma bandeira na assistência. Em São Paulo, você tem uma visibilidade pública do tema que oscila muito e que muitas vezes está ligada a perspectivas higienistas. A gente até, né, olhando para os dias atuais, não é incomum pensar que política para a população em situação de rua é pensar arquitetura da exclusão, grade na porta de loja, fazer estacionamento no minhocão. Vocês devem estar acompanhando essa discussão, né? Simplesmente expulsa a população para colocar vaga de carro. Então essa é uma discussão que é muito diferente, né? Então você tem perfil de continuidade em Belo Horizonte que é diferente do que a gente encontra em São Paulo. Isso para falar da política como um todo. E em Belo Horizonte a gente ainda não conseguiu mergulhar nos dados das organizações como a gente gostaria.
isso tá para o futuro, mas os dados da Maria Laura da dissertação já trazem questões bem interessantes sobre os resultados. Acho que você podia complementar. Eu acho que, pensando especificamente as políticas para Pop Rua na assistência social, as organizações da sociedade civil estão presentes muito tanto em São Paulo quanto em BH, né? Então, por mais que na assistência social, no geral, tenha muita provisão direta em BH, em todos os serviços de acolhimento institucional, tanto em São Paulo quanto em BH, são provisão terceirizada por meio das organizações da sociedade civil. E aí, acho que para pensar com esse histórico que eu fiz, então eu olhei desde 1970 até 2023, tanto São Paulo quanto BH e as políticas nacionais. Acho que a gente conseguiu destacar 3 momentos nos arranjos, né? Acho que um primeiro momento em que era só as organizações da sociedade civil que estavam implementando ações, então o Estado não estava envolvido. O segundo momento é quando o Estado passa a estar envolvido na provisão, e aí não por meio direto, mas regulando, e aí isso altera tanto a forma como as organizações da sociedade civil vão implementar esses serviços, quanto financiamento, enfim. E num terceiro momento, quando entra a União, então quando entra as regulamentações nacionais, e aí como funciona esse jogo tanto do município, acho que as experiências municipais irem para o governo nacional, mas também quando essa regulação entra, como que o município também se adequa a essa regulamentação. Então acho que são esses 3 momentos. E aí esse terceiro é um arranjo mais complexo, porque você tem tanto a regulamentação nacional, quanto as organizações da sociedade civil, quanto a gestão municipal. Tem um ponto importante nesse caso também, que é, a gente tem um desafio na assistência como um todo, que é a participação dos usuários. Mas no caso de população em situação de rua, a gente tem um movimento muito forte, um movimento nacionalizado de população em situação de rua. E esse é um ator bem importante, bem atuante. A gente participou de um workshop recentemente com atores do setor público, Banco Mundial e atores do movimento nacional da população em situação de rua. E acho que esse é um ponto importante. E são atores cada vez mais que demandam não só a qualidade dos serviços, mas também bases de dados e indicadores sistemáticos sobre essa política. Tem cada vez mais participado ativamente da qualificação desses indicadores. Acho que esse é um ponto importante. Esse é um público que está cada vez mais organizado e vocalizando suas demandas, tanto no nível dos conselhos quanto nas conferências nacionais. Eu acho que a participação das pessoas em situação de rua na construção das políticas também é diferente em BH e em São Paulo. Então, em BH, com o orçamento participativo lá atrás, eles já, acho que foi o primeiro município em que as pessoas em situação de rua participaram da construção, né, do orçamento participativo que tinha na cidade. E aí isso vem só em 2013 com o Comitê Pop Rua em São Paulo, quando é o primeiro espaço institucional para a escuta das pessoas em situação de ruas. Então tem quase 30 anos de diferença entre quando BH começa a escutar as pessoas em situação de rua e quando São Paulo começa, sem a mediação das organizações da sociedade civil, uma escuta mais direta. E aí acho que uma outra coisa que também tem em relação com os atores, eu acho que o movimento de catadores também é muito importante, tanto em São Paulo quanto em BH, porque o movimento de catadores, por mais que ele acessa, tanto em São Paulo quanto em BH, ele acessa um espaço na escuta pública que algumas demandas da população em situação de rua são inseridas através do movimento de catadores. Num começo, assim, em São Paulo ficava um tanto quanto misturado, o que era catadores, o que era população em situação de rua. Com o tempo, esses 2 públicos vão cada vez mais se separando. O movimento de catadores foi muito importante também na primeira escuta, né, dessa população. E também na comparação, o ponto que a Maria Laura trouxe, em Belo Horizonte tem um elemento distintivo em termos de arranjo institucional, que é exatamente uma certa territorialização mais capilar da política e a previsão institucional de espaços de participação. Tem várias arenas para participação dos usuários. Óbvio que a gente poderia entrar num debate sobre quem participa, qual é o perfil, quem vocaliza demandas, mas isso está muito mais institucionalizado. Então você tem uma tradição de participação em Belo Horizonte que é muito distinta do caso de São Paulo. Isso se reflete, inclusive, nisso que a Maria Laura falou. Mas só comentando um pouco o que vocês trouxeram, a gente recebeu também um pesquisador do CEM, o Giordano, que ele trata também da população em situação de rua, mas tem o foco da Cracolândia. E aí a gente discutiu bastante essa questão da participação social dos usuários. Então eu vou aproveitar para deixar a recomendação pro pessoal que tá ouvindo e para vocês também. O episódio 128, Estado e Território, as políticas públicas na Cracolândia. Então a gente tem uma discussão que vai muito por aí também, né? E aí, para finalizar, nossa última pergunta para vocês. Tendo em vista a lógica de organização própria dos espaços urbanos e a concentração territorial dos serviços de acolhimento institucional na região central das cidades de BH e São Paulo, como se configura a oferta de acolhimento nas periferias? Considerando que em São Paulo, por exemplo, a região Leste 1 registrou mais atendimentos do que a central, o que explicaria a permanência da concentração desses equipamentos assistenciais no centro? É sabido que lá há uma concentração de pessoas em situação de rua, mas o que faz com que a dinâmica urbana favoreça esse cenário? Então, pensando um pouco essa dimensão urbana.
Bom, eu acho que um primeiro ponto seria muito importante, a perspectiva de construção dos dados, é conseguir entender qual é a demanda. Então, acho que de um lado a gente está sabendo qual é a oferta, a gente sabe qual é o número de atendimentos em cada região, a gente consegue saber como está dimensionado os serviços, né, em cada região, mas a gente não consegue saber qual é a demanda dessas regiões, assim, senão, claro, os burocratas de nível de rua recebem essas demandas, entendem do território, sabem se precisa ou não, mas de forma sistemática mesmo, seja pelo censo Pop Rua, seja também por algum instrumento de... Visitas ao território. Exato. Ou o CEAS mesmo, né? O quanto poderia ser um serviço escutado, né? Para o mapeamento da demanda, de entender aonde e qual é o tipo de serviço que deveria ser. Acho que tem um outro ponto que está sendo muito discutido em São Paulo, principalmente, mas acho que BH também tem feito essas discussões, que é o modelo de acolhimento institucional. Então, tem outras respostas do serviço público, como Housing First, de pensar que é o moradia primeiro, que é uma outra estrutura, né? Que ele vai para o serviço da habitação, tá? Na assistência social. E acho que então é um pouco isso, né? Entender quais são os serviços e de fato como a gente poderia fazer essa melhor distribuição. Uma outra questão que eu via, mas aí na etnografia que eu fiz no centro de acolhidas, o serviço de acolhimento, ele não pode estar isolado de outros serviços públicos. Porque quando você, por exemplo, você tem uma mãe que tem 5 crianças junto com ela, você precisa ter creche, você precisa ter escola, você precisa ter hospital, você precisa ter outros serviços para conseguir com que ela vá e transite pelo território sem precisar fazer grandes trajetos. E aí eu não estou dizendo que precisa estar no centro, estou dizendo que os centros de acolhidas, muitas vezes, eles são de fato isolados, inclusive de outros serviços, mesmo os centrais, por conta de como é visto na sociedade. Sempre na Moca é um grande caso de muitas reivindicações dos moradores em volta do serviço de acolhimento institucional, que são serviços de acolhimento que são 16 horas, então há uma fila de espera para a pessoa ficar. E aí os moradores do entorno do bairro fazem grandes manifestações para dizerem, olha, não queremos aqui nem o centro pop, nem o serviço de acolhimento, nem nada. Então, de fato, colocar um equipamento socioassistencial num território é você também mexer naquele território. E aí, o quanto alguns territórios conseguem se dizer que aqui não, acho que tem uma discussão urbana também, né, da atribuição. Acho que pegando um gancho com o que a Maria Laura falou, esse é um exemplo de política que cai no efeito NIMBY. Not in my backyard, não quero no meu quintal, não traz pra cá. E acho que essa sua pergunta, já que coloca esse desafio, que é um desafio geral para as políticas sociais e para qualquer política. Como é que a gente faz diagnósticos territoriais? Como é que a gente pensa a distribuição da demanda? A população em situação de rua é uma população de difícil caracterização. É muito comum essa associação entre pop rua e drogadição, mas a gente tem várias outras questões. Por exemplo, os problemas de saúde mental são parte desse diagnóstico, mas tem várias outras situações. Desemprego, crises na família, tem todo um debate sobre migração, enfim, saída do sistema prisional. Tem várias causas, as causas são múltiplas para a situação de rua. E como é que eu crio indicadores aproximados e de distribuição dessa população no território? Quando a gente vai pensar na oferta, Maria Laura tocou num outro ponto importante. Como é que a gente lida com o custo da terra em São Paulo, com a rejeição da vizinhança e com essa necessidade de você alugar espaços que nem sempre são adequados? Então, essa questão da distribuição territorial dos equipamentos é um super desafio. E também, no caso dessa população, muitas vezes a gente aposta de que no território tudo vai se articular, o que não é verdade. Então, esse também é um exemplo de política pública complexa, que demandaria algum grau de ação intersetorial, e a gente está falando de redes que precisam ser tecidas. Então, como é que a gente cria essas articulações? Na etnografia da Maria Laura, ela falou muito sobre isso, como é que redes de relações informais entre as mulheres acolhidas permitiam práticas que supostamente não estão regulamentadas. Então, como é que uma acolhida cuida do filho da outra acolhida para que ela possa buscar emprego, para buscar informação, enfim. A gente tem equipamentos que não se esgotam em si. E acho que nem é o objetivo, né? Não é fazer uma instituição total, tem todo esse debate, mas como é que a gente pensa a articulação dos equipamentos sociais no território. E no limite, como é que a gente volta a discutir sistema de proteção social? Porque falar de intersetorialidade é um jeito muito soft, muito light de discutir que tipo de integração social a gente precisa e qual é o papel dos equipamentos públicos em parceria. Que acho que esse é um outro ponto. Difícil colocar tudo isso no rótulo de desresponsabilização ou privatização, que é parte do debate que a gente está fazendo também, né, Maria? Exatamente, né? Até porque o que a gente olha tanto no artigo que a gente fez com o Guilherme, quanto agora também, que a capacidade estatal não para só na implementação, pode também ir para a regulamentação. Né? E mesmo porque tem um reconhecimento da capilaridade dessas organizações no território. Acho que esse é um outro ponto. Como é que a gente faz leituras de território? O que é elegível ou não para o Estado? Toda a discussão da legibilidade do Estado e como é que a gente dá sentido para os territórios. E como é que
a gente reconhece que algumas organizações atuam nos territórios e com essa população até há mais tempo. Então, como é que a gente consegue garantir o sentido público, a continuidade dessas ações dentro de uma ótica de política pública? E aí, enfim, tem vários outros trabalhos no próprio grupo de pesquisa que estão olhando para a comunidade terapêutica, para catadores e para vários públicos que não estão facilmente enquadrados dentro de setores de política pública. Muito obrigada, gente. Foi um prazer receber vocês. E por fim, eu vou abrir um espaço caso queiram fazer algum comentário, se despedir. Fica aberto para vocês. Muito obrigada. Foi muito legal estar aqui. Acho que é isso. Eu queria agradecer de novo o convite, a oportunidade. Acho que a gente tem que avançar na divulgação científica de pesquisas e para além dos muros da academia. Achei até que você podia ter falado da sua experiência no SEAD e que seria legal, assim, como é que seu trânsito profissional também ajuda a pensar o dado. Acho que esse é um outro ponto, e falar talvez dessa relação entre o qual e o quant na pesquisa. Fora da universidade eu trabalho com dados, sempre trabalhei com dados de educação, mais especificamente. E aí eu fui pro SEAD, trabalhei tempo e acho que é uma organização também muito importante, acho que foi muito importante para mim, mas também para a produção de evidência em política pública, assim. E acho que para mim olhar para o mestrado e fazer uma análise quantitativa é um pouco de juntar esses dois mundos, um pouco da pesquisa acadêmica, mas também pensar como a política pública pode ser, quantos dados são importantes para a política pública. Acho que no SEAD para mim ficou muito evidente quanto produção de dados pode alterar, né, a forma como a gente olha para políticas específicas. Então acho que um pouco nesse movimento de entender a importância dos dados assim na política pública e para além do dado acadêmico, para além de dizer só para a gente que eu acho que tem um desafio, o como traduzir informações que são muito densas às vezes, uma grande quantidade de dados para outras pessoas. Então para que cheguem outros gestores, para que cheguem pessoas que não necessariamente tem nenhum vínculo com a política específica, mas também nem com números. Então, acho que é interessante. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Gostaria de me despedir, então. Obrigada pela audiência, obrigada pela oportunidade de estar aqui compondo a mesa. Bom, obrigado Jaque, Luma, Maria Laura, Renata. Obrigado aos ouvintes do Urbanidades que nos escutaram até o final também. Foi um prazer fazer parte desse episódio. Quem estiver ouvindo pelo Spotify, não esqueça de deixar seu comentário sobre o episódio na caixinha. E até o próximo episódio. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.